Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora, corre para o capítulo 16 do Evangelho de João, eu quero ler o versículo 13. João 16, verso 13. Jesus também falando, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Você pode orar por você e por essa pessoa que está do seu lado? Amém? Para que o Senhor realmente possa colocar no nosso coração a porção da sua palavra, amém? Você pode fazer isso? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, Pai, os louvores, a adoração, tudo aquilo que nós já tivemos o privilégio de oferecer, entoar a Ti neste lugar. Mas aqui, ó Deus, aqui estamos nós diante da Tua palavra neste momento. E eu oro para que o Senhor venha com graça e favor, para que o Senhor fale conosco, para que haja direção, entendimento, para que haja, Senhor, um toque divino na nossa vida, ó Pai, de um jeito, ó Deus, muito especial, ó Pai, nesta oportunidade aqui. Nós queremos sair daqui, ó Deus, cheios da Tua graça, cheios, ó Deus, transbordante, com mais fé, ó Deus, com uma convicção, uma fé fortalecida dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo nos encontre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, não é novidade, acredito que para ninguém, que nós estamos vivendo um tempo de excesso de informações. Não é verdade? Para você ter uma ideia, se você for levantar essas informações, uma criança hoje, em torno de 2 anos, ela é mais informada do que um adulto do século 17, 18. E todos os dias, irmãos, uma avalanche de informação chega na nossa vida de todos os lados. Não é isso? Mas ao mesmo tempo que nós estamos vivendo isso, esse excesso de informação, há também uma verdade. Nós enfrentamos uma escassez terrível de discernimento, de sabedoria para lidar com tudo isso. Não é assim? Nunca se falou tanto, por exemplo, em verdade, mas está cada dia mais raro a verdade ser vivida de forma plena, de forma contundente, de forma que realmente ela faça diferença na vida das pessoas, né? Opiniões se multiplicam o tempo todo, visões, estratégias, elas aumentam e aparecem o tempo todo, vozes, irmãos, vozes de todos os lados aparecem o tempo todo para nos confundir, caminhos se apresentam diante de nós, e pior, todos eles se apresentam como caminhos certos, como vozes que aparentemente querem te dar uma direção boa, quer te levar, te falar algo bom, mas a verdade é que no meio de muito disso, ou de tudo isso, muitos acabam perdidos no caminho da vida. É essa a realidade da nossa geração, do nosso tempo. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, irmãos, e eu quero pegar aqui o Evangelho de João como foco para isso, nesta oportunidade. Quando você olha para a palavra, para o Evangelho de João, para os Evangelhos, e você chega nesse momento aqui, que faz parte o capítulo 14, 15, 16, 17 do livro de João, você vê Jesus próximo de sua morte e ascensão aos céus. E ali ele estava no momento já de despedir dos discípulos. E nas palavras dele, ele traz uma mensagem clara: ele não iria os deixar à mercê da sua própria percepção, da sua própria ou das suas próprias condições humanas. E no meio disso, ele faz uma promessa extraordinária a eles. Qual é a promessa? Que o Espírito Santo viria,
que eles não ficariam órfãos, que ele teria que ir sim. Você vai ver que ele fala sobre isso com clareza, que ele iria morrer, ressuscitar, ia embora, mas ele iria enviar o Consolador, aquele que seria o ajudador nosso guia. Ele deixou claro que o Espírito Santo viria. Nos versículos que nós lemos, a gente vê ele dizendo que ele viria para ensinar a eles todas as coisas e também para guiá-los em toda a verdade. Olha que notícia, que promessa extraordinária eles, os discípulos, receberam do seu mestre nesse momento final da jornada dele. Agora eu quero te dizer que assim como não foi para os discípulos, essas palavras não são para nós apenas uma jogada de conforto emocional. Não. Essas palavras para eles e para nós hoje falam de uma direção espiritual profunda, que precisa ser considerada, aplicada na nossa vida, que a igreja de Jesus precisa voltar a considerar isso com muita força nesses dias. Amém? Porque isso aqui, irmãos, fala de direção, fala de um norte que o Senhor está nos dando. Alguém, para apontar esse caminho onde nós poderemos sim, como foi ministrado no último domingo, viver uma vida norteados pelo propósito, não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecer firme, com os nossos olhos fitos naquele que é o nosso Redentor e que vive para sempre. Amém, queridos? Então, quando a gente lê esses textos, a verdade é que nós estamos diante de um privilégio enorme, um privilégio santo, profundo, é algo imensurável. Sabe, irmãos, depois de Jesus, depois da vinda dele, irmãos, a dádiva de recebermos o Espírito Santo é o nosso maior presente. Entende? Porque é através dele que Deus está residindo, habitando em você. E com essas palavras, o que a gente entende? Que Deus nos convida a caminhar com Ele e não caminharmos sozinhos. Que Deus está nos dizendo, olha, vocês não precisam viver à mercê da própria sorte ou das limitações de vocês. Mas a ideia dele é que a gente entenda que o chamado dele é para que a gente seja ensinado, orientado e conduzido pelo Espírito Santo em cada etapa da nossa jornada, e por que não dizer em cada pedacinho da nossa jornada, em cada coisa. Amém? Então, queridos, um grande desafio que muitos de nós cristãos enfrentamos hoje, deixa eu te dizer, não está na ausência do Espírito Santo, porque ele está aí. Você crê nisso? Ah, irmãos, mas aí eu tenho que saber com convicção, você crê que o Espírito Santo está aí em você? Irmãos, a gente precisa crer nisso, porque não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos ensina? Que naquele momento em que eu e você olhamos para a cruz de Cristo e reconhecemos que Deus o enviou, que Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, e decidimos fazer dele o nosso Senhor e Salvador, muitas coisas aconteceram na nossa vida. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos regenerados do nosso jeito, do nosso estilo pecaminoso de vida. E uma notícia extraordinária, nesse momento o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Agora nós precisamos acreditar nisso, irmãos. Então percebe que quando a gente olha para a nossa vida hoje, se você crê nessa verdade, o nosso desafio não é a ausência do Espírito Santo, porque ele está aqui dentro. Na verdade, o nosso grande desafio está na dificuldade que a maioria de nós temos de desenvolvermos um relacionamento vivo e contínuo com o Espírito Santo. É aqui que a coisa pega. Que a maioria de nós, a maioria dos cristãos não consegue fazer isso. Entende? E, irmãos, e quando a gente não consegue desenvolver esse relacionamento constante, vivo com o Espírito Santo, o que acontece? A gente começa a tomar as rédeas da nossa vida. Entende? A gente perde aquilo que ele tem de ensino e direção. E no meio de tudo isso, sabe o que acontece?
nós passamos a não experimentar na plenitude aquilo que Deus deseja realizar para as nossas vidas. Percebe? Então, o propósito da nossa reflexão hoje, eu queria te dizer que não é apontar falhas em mim, em você. Irmão, a gente está cansado de saber das nossas falhas, né? Ninguém precisa falar delas, não é isso. Mas a ideia é ouvir mais sobre essa verdade, com a intenção de sermos despertados, termos o nosso coração despertado para um nível de entrega maior, de busca mais profunda, constante e intencional por esse relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Nós não podemos continuar vivendo a nossa vida como se Ele não existisse, irmãos. Ele está aqui dentro, Ele foi nos dado. Consegue entender isso, irmão? Isso mexe com você? Né? Ele está aqui dentro. E é claro, é uma verdade, quando nós nos aproximamos do Espírito Santo com fome e sensibilidade, irmãos, a gente passa a viver uma fé mais consciente, mais sólida. Sabe, a gente não é mais movido por qualquer coisa, né? A nossa vida cristã, ela entra numa firmeza, sabe? E por causa disso, o que a gente começa a experimentar? Frutificação. Quando você menos espera, as bênçãos de Deus começam a brotar na nossa jornada, a nos alcançar. Amém? Mas isso é fruto o quê? Irmãos, de uma fé viva e consciente, que só é possível com um relacionamento próximo com Ele. Amém? Então eu queria, com muita simplicidade, e também não quero demorar muito, compartilhar algumas coisas com você nesse texto. Amém? E a ideia aqui é só essa, que Ele desperte em mim e em você, sabe, um desejo por se relacionar com Ele. Porque, irmãos, se nós tivéssemos ideia do que nós perdemos quando não nos relacionamos, quando não buscamos profundidade no nosso relacionamento com o Espírito Santo, se nós tivéssemos ideia do que nós perdemos, irmão, a gente sairia daqui hoje desesperado para começar isso. Ou melhor, a gente começaria aqui agora. Amém? Então, em primeiro lugar, eu queria destacar para você que, conforme o texto que nós lemos, olha isso, a gente precisa compreender que o Espírito Santo, ele não apenas ensina, mas você viu que Jesus disse que ele ensina e guia. Agora, qual que é a diferença disso? No versículo 24 do capítulo 14, Jesus diz assim, ele vos ensinará todas as coisas. No versículo 13 do capítulo 16, ele diz assim, ele vos guiará a toda a verdade. Então a gente vê aqui, primeiro Jesus fala que ele ensina, e depois ele insere um verbo que é muito forte, o verbo guiar. Ele vos guiará a toda verdade. Qual que é a diferença disso? Irmãos, ensinar pode ser algo pontual. Por exemplo, um professor, o Joab é professor. Se o Joab está numa sala de aula, dando uma aula, ensinando, é algo pontual. Acabou os 45 minutos da aula, morreu ali. Os alunos seguem a vida deles e o Joab, professor, segue a vida dele. Não é assim? Então é algo pontual. Agora, quando fala de guiar, a ideia muda. Guiar fala de um processo contínuo. Percebe? Então o Espírito Santo, ele não só vai ensinar as verdades da palavra de Deus para nós, mas ele vai se envolver conosco, nos guiando. Percebe a diferença? Então guiar aqui fala de quê? Dele estar junto conosco na caminhada cristã. Entende? Dele caminhar. Fala dele estar junto conosco em todos os processos que enfrentamos na vida. Seja os processos bons e os processos ruins, porque tem eles também, não tem? Não tem os desertos? Então, se tiver que passar por um deserto, o nosso consolador, o nosso guia, estará lá conosco. Não foi isso que aconteceu com Jesus? A Lê, ela citou isso aqui, né? Mateus, Lucas, eles falam sobre isso. Quem que foi que guiou Jesus ao deserto? O próprio Espírito.
Percebe, irmãos? Então, esse guiar envolve caminhada, processo, dependência. Esse caminhar envolve relacionamento. Percebe? Então, ele está querendo nos guiar, mas nós temos entendido isso, a gente tem entendido que para ele guiar, a gente tem que se relacionar com ele, a gente tem que estar próximo dele. Entende? E por que isso é importante? Também foi destacado na última ministração. Irmãos, Deus, ele não entrega o mapa completo da vida cristã de uma vez a ninguém. Você não é exceção. Quando você olha para todos os personagens que a Bíblia registra, ele nunca fez isso com eles. Entende? Com ninguém, né? Como que ele faz isso hoje na nossa vida? O Espírito Santo é quem conduz passo a passo da revelação desse mapa. Conforme a gente vai crescendo na nossa maturidade, ele abre mais uma parte do mapa, ele traz mais uma revelação, ele mostra mais um passo. Entende? Irmãos, e isso, Deus, ele é tremendo, né? Isso tem um porquê. Sabe, eu creio que se Deus abrisse o mapa todo para nós de uma vez só, o índice de desistência seria altíssimo. Sabia? E não só nosso, na nossa geração, mas em todas as gerações passadas. Porque é muito fácil hoje você ler sobre todos os grandes homens, os grandes personagens da palavra, que a palavra de Deus registra, né? Noé, Abraão, Isaac. Irmãos, e ver como que eles enfrentaram os desafios e cumpriram, né, o propósito, viver o propósito de Deus. Mas vamos pensar em um só, em José, por exemplo. A gente sabe que tudo começou, né, o mapa começou a se abrir diante de José quando ele teve 2 sonhos, não é isso? Você já pensou que se naquele momento, quando ele teve aqueles 2 sonhos, e Deus tivesse aberto o mapa todo, e ele tivesse visto ali, que sim, ele chegaria num lugar, era isso que Deus tinha para ele. Um dia ele estaria num lugar onde ele reinaria, ele seria príncipe de uma nação, ele seria governador de um grande e poderoso reino, o mais poderoso reino da terra. Era isso que Deus tinha para ele. Deus tinha algo para fazer através da vida dele, colocando ele lá. Mas antes disso, ele seria traído pelos irmãos. Ele seria jogado dentro de uma cisterna para ser morto. Ele seria vendido como escravo. Ele seria colocado numa masmorra. O que você acha que poderia ter acontecido com José se Deus tivesse aberto todo o mapa diante dele? A chance dele ter desistido era enorme. Como nós temos uma grande chance de desistir se Deus fizesse isso com a gente. Entende, irmãos? Então, a gente precisa entender que é por causa disso, Deus nos conhece. Deus sabe da nossa verdadeira maturidade. Nossa, como tem crente maduro hoje, né? Meu Deus do céu. Irmãos, tem hora que você senta para conversar com alguns que eu fico em dúvida se é a 4ª pessoa da Trindade que está ali na minha frente. Tanta sabedoria, tanto entendimento, tanto senhorio, tanta maturidade que apresenta. Irmãos, isso é nosso. Né? Como que a gente gosta de se ver num lugar que muitas vezes, irmãos, não é nada daquilo. Né? Não é nada daquilo. E Deus sabe disso. Deus sabe, conhece todas as nossas limitações. Eu acho muito interessante que antes de Jesus liberar essa palavra do versículo 13 do capítulo 16, irmãos, olha o contexto que eles estavam vivendo. Nesse interim, Jesus já tinha aberto o jogo com eles, falado claramente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos voltar para Jerusalém, eu vou ser preso, eles vão judiar de mim, eles vão me matar, depois eu vou ressuscitar. Ele já tinha tecido beabá para eles. Imagina como que eles estavam.
E no meio de tudo isso, Jesus traz essa promessa maravilhosa que eles, olha, não se preocupe, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo e tudo isso que a gente está conversando. Mas no versículo 12 do capítulo 16, antes de falar de novo daquilo que aconteceria quando o Espírito viesse, ele disse assim para eles, olha, tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês não podeis suportar agora. Está vendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem muita coisa do mapa que eu poderia dizer para vocês, mas sabe qual é a verdade? Vocês não podem saber disso agora. Isso vai ficar para ele, quando ele vier, ele é que vai se encarregar de abrir esses desdobramentos, de revelar as etapas, cada passo do caminho a vocês. Consegue entender? Era isso que Jesus estava dizendo claramente para eles naquele dia. Então, irmãos, olha só, o Espírito, ele respeita o nosso tempo de crescimento. Enquanto a gente não cresce, não amadurece, ele não vai trazer novas ou novidades da parte de Deus para nós. Ele respeita o tempo de crescimento. E junto com isso a gente precisa entender uma coisa. Ele não negocia direção no caminho. Ele não negocia. Tem uma diretriz, uma ordem dada por Deus, e ele está disposto a zelar por isso. Então a verdade, ela é revelada a nós progressivamente. A maturidade espiritual, ela não acontece de forma instantânea, por mais que muitas vezes a gente ache que sabe de muita coisa. Né? Muitos hoje, nos nossos dias, querem respostas prontas. Pensa e já quer uma resposta pronta, uma decisão de Deus, sem disposição de caminhar, de entrar no processo, de viver o processo. Seria como se José, Senhor, eu quero logo reinar. Não quero passar por nada, eu quero me dar logo, me coloca logo nesse lugar. Irmãos, e quantas vezes a gente age assim com Deus? Não é verdade? A gente sente no coração que Ele quer nos levar a lugares altos. Irmãos, mas até chegar lá, só Ele que sabe o que você terá que passar. E Ele não vai anular etapa nenhuma, burlar o sistema para te colocar lá. Conforme você vai crescendo, a maturidade vai ganhando lugar na sua vida, o Espírito Santo vai revelando mais, vai abrindo mais o mapa. Então, o que a gente entende com isso? Que na medida em que avançamos em obediência, Ele traz novas revelações. Ele nos fala mais. Entende? Ele abre, novos passos diante de nós. Agora, quem anda com o Espírito Santo? Quem anda com o Espírito Santo aprende no caminho, discerne enquanto caminha, cresce à medida que obedece. É essa que é a verdade. Entende? Enquanto a gente não faz isso, algo que foi muito falado também, o que a gente vive? A gente vive uma estagnação espiritual, a gente fica repetindo o ciclo a vida inteira. Podemos correr o risco de viver a nossa vida toda andando em círculos, morrer no deserto e não viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Igualzinho aconteceu com o povo que saiu do Egito. Essa história aí que muitas vezes não vai morrer sem, irmão, morre sim. Entende? Se a gente não entender o que Deus está querendo, propondo trabalhar em nós, deixa eu dizer, nós corremos o risco de morrer sem viver o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, isso é um fato. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo vai nos ajudar a não passar por isso. Amém? Outra coisa que eu queria destacar para você, irmãos, que é muito importante isso aqui, ó. Você crê que Deus tem um plano personalizado para a sua vida? Irmãos, a gente precisa crer nisso. Porque muito daquilo que Deus quer que a gente vive, irmão, está na Bíblia. Quase tudo.
Agora, por exemplo, tem coisas acerca da minha vida e da sua que não tem registro na Bíblia. Está registrado nos anais eternos. Está escrito lá. Não tem registro nenhum aqui para você consultar e ver o que você vai fazer. Por exemplo, aonde que estava escrito que você tem que casar com a mulher que você casou, com o homem que você casou? Aonde que está escrito que você tem que seguir essa carreira profissional, ou tem que ser um empresário X? Não tem escrito isso, né? Aí a gente precisa entender algo, irmãos, aqui, né? O Espírito Santo é quem entra nas profundezas de Deus e traz essas revelações que são pessoais minhas, suas, aos nossos conhecimentos. Olha só, quando você lê o versículo 13 do capítulo 16 de João, diz assim o texto: porque ele, está falando do Espírito Santo, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se a gente olha para isso com essa visão de que ele tem um plano personalizado, e nós sabemos que tem, porque quando você vai lá para o Salmo 139, o que o salmista registra? Que os olhos de Deus nos viram, ainda quando nós éramos uma substância informe. E nesse contexto de existência, o salmista diz que no livro dele, já haviam sido escritos todos os nossos dias, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Então, pensa, antes de você vir a ser alguém, Deus planejou cada um dos seus dias. Só que nós não temos registro disso. Está onde? Está com o Pai. Percebe? Agora, irmãos, veja aqui, irmãos, o tanto que isso é precioso. Depois de tudo que aconteceu, você foi salvo, você foi regenerado, o Espírito Santo, uma parte da Trindade vem morar dentro de você e dentro de mim. E esse Espírito Santo, Jesus disse que ele não falaria nada para nós por ele mesmo, mas ele diria tudo o que tivesse ouvido. E ele vai ouvir de quem? Quem que planejou você? Não foi Deus Pai? Então o que o Espírito Santo faz? Ele vai em Deus e escuta tudo de Deus acerca de mim e de você. Aí ele traz para nós essas direções. Agora, se eu não me relaciono com o Espírito Santo, como é que eu vou entender isso? Percebe? Como que eu vou entender? Como que eu vou ser guiado por ele se eu não tenho relacionamento com ele? Percebe, irmãos, o que nós estamos perdendo? Deixa eu te dizer uma coisa, a pior causa dos erros que a gente comete na nossa vida é por falta de relacionamento com o Espírito Santo. Você já percebeu que nós estamos entrando no automático? Irmãos, a gente vive cantando em momentos de louvor, que a gente depende de Deus, mas será que dependemos mesmo? Será que dependemos mesmo? Como ele disse aqui, eu quero usar esse exemplo. Se você passa por um problema financeiro e tem um cartão de crédito com limite, que a gente viu aqui que até esse limite tem limite, né? Enquanto você acha que o seu cartão tem limite, quantas vezes você pega o seu cartão sem fazer uma oração e vai e compra? E você sabe que quando aquela fatura chegar, você vai ter problema para pagar. Porque você sabe quanto que você ganha. É assim ou não? Irmão, a gente sabe. Mas mesmo assim, porque tem limite, a gente pega o cartão e vai lá e usa. Por que a gente não ora antes? Não precisava de passar uma vergonha dessa, né? De passar o cartão e estar sem limite? E também não precisaria ficar devendo depois. Porque se a gente orar antes, irmãos, o Espírito Santo de Deus vai trazer a solução para nós. Percebe, irmãos? Aí a gente prefere o quê? Toma as rédeas da vida,
Não, aqui é eu que decido, a gente nem ora, entra num lugar de total independência e pega o cartão Black e vai lá. Cartão Black é só, né? Porque na maioria não tem, só tem limite. Não tem dinheiro para pagar a fatura depois. Irmãos, essa que é a verdade. De muitos hoje. Irmãos, é verdade ou não? Aí, olha só, a gente toma atitude por uma independência plena. Aí, quando a fatura chega, a gente quer que Deus resolva o problema. Mas na hora de confiar, de buscar direção no Espírito Santo, de ouvir o Espírito Santo, a gente nem lembrou do Espírito Santo. A gente nem lembrou de Deus. A gente só lembrou do cartão, daquilo que a gente tinha na mão como poder para resolver de forma momentânea o nosso problema. Aí sabe o que Deus fala para a gente lá na frente? O problema é seu, não foi você que comprou? Agora se vire e paga a fatura do seu cartão. É isso que ele faz. Por quê, irmãos? Ele não vai abonar a nossa irresponsabilidade, a nossa insensibilidade espiritual que a gente praticou com o Espírito Santo. Entende? Irmãos, quando a gente fala isso para vocês, a gente fala não baseado num contexto de teoria. Eu já contei várias experiências para vocês de milagres que a gente viveu com Deus, quando a gente confiou na ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Mas se a gente não para ouvi-lo, deixa eu te dizer uma coisa, de 10, 9 vezes a gente vai errar. E olha lá, se não errar as 10. Entende? Por que eu quero falar isso para você hoje, trazer isso com muita simplicidade? Não adianta, entenda isso aqui, não adianta você acreditar que Deus tem um propósito para a sua vida, se você não dar espaço para aquele que pode, que é o Espírito Santo, te guiar nesse propósito. Não basta saber que tem um propósito, nós temos que dar a Deus o lugar de nos guiar, de nos levar a viver isso na prática todos os dias. Você quer ver algo? Já são 19h30. Quanto tempo você gastou falando com o Espírito Santo hoje? Se é que você falou. Agora olha para a sua vida, quantas decisões você tomou hoje? Talvez você já planejou toda a sua semana, sem consultar o Espírito Santo. Talvez amanhã, você já está com o checklist prontinho, de tudo que você quer fazer e vai fazer. Mas qual foi a participação do Espírito Santo nisso? Consegue entender, gente, aonde eu quero chegar? Irmãos, é Ele que tem as verdades a nosso respeito para nos revelar. As verdades de Deus a nosso respeito para nos revelar. E a gente ignora Ele. Entende? Então a ideia é trazer isso. É um choque mesmo, né? É uma palavra simples, mas a ideia é confrontar eu e você mesmo, para que a gente seja despertado para essa necessidade de buscar um relacionamento com o Espírito Santo. Alguém de manhã, depois da palavra, diz assim: pastor, mas como seria isso na prática? Você pode me dizer? Irmãos, é simples. Leitura da palavra, oração, mas não a oração como monólogo. Porque você já percebeu que a maior parte das nossas orações é assim? A gente chega para Deus e em nome de Jesus, amém, vira as costas e vamos embora. Irmãos, oração, nem todas podem ser feitas assim. Entende? Então é leitura, é meditação, é adoração, é oração como conversa com Deus. Sim, vai ter momentos, e isso talvez em todos, né? Você vai ter que chegar diante de Deus e: Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas olha como está a minha situação. O Senhor está vendo isso, aqui está assim está assado, está aqui. E não falar em nome de Jesus, amém, me abençoa. Não, o que o Senhor tem para mim, Espírito Santo? O que o Senhor tem de revelação para mim em cima disso aqui? Percebe que a gente não faz isso quase?
Irmãos, a gente não para, a verdade é essa, para ouvir a Deus. Nós estamos, a maioria das vezes, vivendo num piloto automático. A gente entrou naquilo de achar que já controla a vida, sabe, e a gente está no automático. Mas deixa eu te dizer, irmãos, nós não somos capazes de governar a nossa vida sozinhos. Mesmo sabendo que você pode fazer, vai correr o risco de uma hora você quebrar o ovo no lixo e pegar a casca e jogar para fritar. Vai correr esse risco. Porque você é limitado, nós somos limitados. Entende? Nós somos limitados, irmãos. Nós somos pressionados o tempo todo, e quem vai nos levar a nos manter firmes no propósito, fazendo as coisas certas, o tempo todo é a presença dEle. Entende? É a palavra de Deus sendo trazida ao nosso coração pelo Espírito Santo o tempo todo. Agora, irmão, se a gente vive nessa, eu creio que Ele está aqui, mas eu não falo com Ele, eu não converso com Ele, eu não me aprofundo na minha amizade com Ele, irmão. Aí vem uma proposta, vem isso, aquilo, outro, eu penso um monte de coisa, eu faço um monte de cálculos, um monte de planejamento, mas em momento nenhum eu paro e digo: Espírito Santo, mas eu preciso ouvir o Senhor acerca disso aqui. Eu quero jogar esse projeto para frente, eu quero colocar essa ideia, mas o que o Senhor me fala sobre isso? Você já viu que a gente quase não faz isso? Irmãos, então, nós precisamos ressuscitar na nossa vida, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, entende? Que o Senhor reine, que o Senhor realmente prevaleça. Jesus, eu estou aqui, o Senhor é Senhor, o Espírito Santo, o Senhor é aquele que me guia, eu quero fazer o que o Senhor me manda fazer. Sabe, irmãos, por que isso é importante? Ser guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que é uma palavra dura, pesada, mas eu não quis abrir mão de usar ela nesse contexto aqui. Ser guiado pelo Espírito Santo exige de nós submissão. A gente precisa entender uma coisa: Ele guia, mas Ele não força. Entende? Ele aponta o caminho, mas Ele não nos empurra para o caminho. Ele aponta o caminho e diz: vamos. Entende? Então, irmãos, isso fala, né, de um coração ensinável, sabe, de uma sensibilidade espiritual para entender essa verdade, que por mais que a gente pense que já somos maduros, já sabemos muita coisa, a gente não sabe, na verdade, é de nada, e a gente precisa dele o tempo todo. A gente precisa ter disposição para obedecer. A gente precisa ter um desejo por renúncia constante da nossa própria vontade. Porque, irmãos, a nossa vontade sempre vai nos puxar para sombra e água fresca. Se possível, uma aguinha de coco geladinha. Não é assim, irmãos? Só que muitas vezes, ser guiado pelo Espírito Santo vai nos colocar em situações totalmente diferentes daquilo que nós sonhávamos para nós no determinado momento. Porque aquilo faz parte do processo. E qual é a verdade, irmãos, dentro disso aqui? Submissão. Aquele que está disposto, foi enviado para nos guiar. A verdade é que muitos querem direção, mas não querem abrir mão do controle. Sabe, querem direção, mas não querem rendição. Você já viu tanto que a nossa geração de cristão hoje, parece que no vocabulário de Deus a palavra não nem existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na maioria das vezes, sabe o que Deus fala para nós? Não. Não tenho isso para você, não é hora de você fazer isso, não é hora de você entrar, não entre por essa porta, não vá por esse caminho. A maioria das vezes Ele vai nos falar não.
Amém? Então, para concluir, irmãos, qual é a forma que eu e você temos nos relacionado com o Espírito Santo? Se é que nós temos. Você quer um ano diferente? Um ano novo diferente? Você quer que coisas novas aconteçam na sua vida? Irmãos, tem alguém que pode, que está em você, em nós, para nos guiar para esse novo de Deus, o Espírito Santo. Agora, se ele continuar sendo ignorado por nós, deixa eu te dizer, a gente vai continuar muitas vezes na beira da praia, com água só cobrindo talvez menos do que o tornozelo. E Deus tem águas profundas para nós. Amém? Então eu queria, te levar a pensar sobre isso, irmãos. Nós temos um Deus eterno, poderoso, que habita dentro de nós. Por que tamanha insanidade de insistir em caminhar com as nossas próprias pernas? De resolver a vida do nosso próprio jeito, sem ouvi-lo, sem estar atento àquilo que ele tem de direção e de ensino para nós o tempo todo. Amém? Você pode ficar de pé? Sabe, eu queria te levar a orar um pouquinho sobre isso, antes da gente encerrar. Sabe, irmãos, porque hoje pode ser um recomeço da sua vida relacional com o Espírito Santo. Tudo que eu quero é que Ele, com graça e favor, desperte em nós essa verdade hoje. Irmãos, a gente não pode tomar nenhuma decisão na vida sem consultar o Espírito Santo. Quando você lê o texto, você vai ver que Jesus disse assim, que Ele nos ensinaria todas as coisas. O que Ele disse? Todas. Irmãos, e quando fala todas aqui, eu entendo que são as pequenas, aquelas que muitas vezes a gente acha que é insignificante, as médias, as grandes, as enormes, todas as coisas. Até aquilo que a gente sabe, ou pensa que sabe, e na maioria das vezes a gente não sabe de nenhuma delas, a gente não sabe de nada. Sabe, aquilo que a gente já acha que domina, é prudente consultar o Espírito Santo. Percebe isso? Você pode fechar os seus olhos. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação de como está sendo o seu relacionamento com o Espírito Santo. Queridos, Ele está aí dentro de você com uma missão: te ensinar e te guiar, te ensinar todas as coisas e te guiar em toda a verdade. Em toda a verdade, dentro do plano, do propósito de Deus para a sua vida, para a sua existência. Isso é fato. Então a pergunta que deveríamos nos fazer nesse momento, eu queria que você fizesse isso para você mesmo, de olhos fechados. Talvez as perguntas que nós deveríamos fazer, queridos, eu estou disposto a aprender com Ele? Eu estou disposto a permitir que Ele me guie, a obedecê-lo, a seguir as direções dEle? Eu estou disposto a buscá-lo, a me aprofundar no meu relacionamento com Ele? As respostas para essas perguntas podem nos colocar numa nova condição relacional com Ele. Uma coisa eu tenho certeza, querido, eu e você não podemos mais viver ignorando, indiferentes à pessoa do Espírito Santo, a presença dele na nossa vida.
Você pode dizer para Ele nesta noite: sim, Espírito Santo, eu quero me aproximar de Ti. Você pode expressar a Ele agora o que de prático você vai fazer aqui, agora e a partir de hoje, para mudar esse quadro, onde sim, Ele vai ser aquele que vai iluminar o caminho, vai trazer correção para a rota, todas as vezes que for necessário, que você precisar, que Ele vai ser sim aquele que terá lugar, voz para fortalecer o coração nos dias difíceis. Ele é aquele sim que tem portas abertas para conduzir a sua vida sempre ao centro da vontade do Pai. Que você possa nesse momento, sabe, ter essa decisão de entrega a Ele, sabe, de se render à obra do Espírito Santo. Irmãos, nós não somos chamados para viver uma vida cristã baseada no achismo, naquilo que nós pensamos saber, mas é na direção, nos ensinos dEle. Essa é a garantia que temos de sucesso na jornada. A verdade é que nós sempre seremos limitados. Ele não é. Ele é Espírito Santo, Ele é Deus em nós. Ele é a presença viva do Todo-Poderoso atuando em nós, atuando através de nós. Agora isso só vai ser experimentado de uma forma íntegra se a gente se relacionar com Ele. Você pode convidá-lo para vir ocupar esse espaço na sua vida, na sua mente, no seu coração. Você pode nesta noite assumir um compromisso de, a partir de hoje, não tomar nenhuma decisão sem ouvir a sua voz, sem ouvir dEle, se isto está ou não dentro do propósito, se isto é ou não uma direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua existência. Ah, Espírito Santo, eu te peço nesse momento que o Senhor venha e desperte o nosso coração para a Tua presença em nós. Oh Deus, quantas vezes nós temos vivido uma vida indiferente à presença dEle, daquele que o Senhor nos deu como nosso Consolador, nosso guia, aquele Deus que Jesus disse que nos ensinaria toda a verdade, que nos ensinaria todas as coisas, que nos guiaria, Senhor, a toda a verdade. Pai, nos livra disso, nos livra desse posicionamento, nos livra, Senhor, dessa condição de indiferença, que o nosso coração, ó Deus, neste lugar seja despertado para esse grande presente que temos. Espírito Santo, nós te temos, o Senhor habita em nós, nós não podemos mais viver indiferentes à Tua presença. Que haja aqui, Deus, corações sendo reaquecidos por uma fome e sede de se relacionar contigo. E que haja, Deus, atitudes práticas na nossa vida, que não seja, Deus, apenas mais uma palavra, ó Deus, de exortação, de direção que o Senhor nos deu, mas que seja algo, ó Deus, que mude o nosso comportamento. Que nós possamos, Espírito Santo, desejar estar contigo, como nós, ó Deus, desejamos por ar, por água, por alimento, que o Senhor realmente tenha esse lugar, ó Deus, de Espírito Santo, de primazia na nossa vida. O Senhor é Deus em nós e nós não temos condições nenhuma de continuar tocando a vida sem usufruir da Tua presença, dessa direção que o Senhor tem para nós.
Vem, Senhor, e nos toca. Tira de nós tudo aquilo que nos impede, tira todas as distrações, nos convence, Senhor, de tudo aquilo que nós precisamos abrir mão para cultivar esse relacionamento íntimo, constante, contínuo, profundo com o Senhor. Em nome de Jesus.